Oi, gente, tudo bom? Já faz um tempinho que eu não gravo um vídeo, né? E aí, hoje, conversando com a Vivi, ela pediu para fazer um vídeo-resposta aos vídeos dela, falando da questão do exibicionismo, né? E eu até dei risada assistindo o vídeo dela, porque ela fala assim: Ah, eu li num texto, não sei se é da Ju ou se é do Osho. Eu falei: Nossa, eu tô com moral, né? Mas o texto era do Osho, e o texto é muito bom, inclusive, ele fala da formação do nosso ego, né? Então, ele explica de uma maneira muito lúdica como o nosso ego é formado. Então, ele começa falando assim, que quando a gente já nasce pronto. A gente já nasce com a nossa essência ali. Somos um ser divino quando viemos a esse mundo, né? E acontece que quando o bebê sai lá do útero da mãe, ele entra em contato com o mundo externo. É quando os sentidos da criança começam a ser despertados, né? Então, até o momento, o ser não tinha contato com ninguém e de repente ele começa a ter contato com o mundo externo. E aí, como a Vivi falou, então o bebê começa a ver ação e reação, né? Então, toda vez que eu choro, alguém me alimenta. Eu preciso chorar para que as pessoas me alimentem. Aí, quando ele fica maiorzinho, né, que ele começa a entender, toda vez que eu faço uma gracinha, eu recebo um carinho da minha mãe. Toda vez que eu faço beicinho, as pessoas não resistem e fazem a minha vontade. Então, o que acontece? A formação do ego se dá a partir deste momento, né? Quando a criança começa a ter a percepção de si mesmo através da impressão que as outras pessoas têm dele, né? Então, ele deixa de saber quem ele é e começa a formar uma imagem do que ele acha que ele é através da percepção de terceiros. Veja como é complexo, né? Então, assim, ele percebe que para tudo existe uma reação, então ele começa a fazer coisas para agradar as pessoas do convívio dele, principalmente pai e mãe, né? E através da resposta dessas pessoas ele começa a formar o seu ego, ele começa a formar uma falsa imagem daquilo que ele é, né? Só que o ego se alimenta justamente disso, né? O ego, ele não sabe, ele não tem essa questão do alto valor, né? Então, o que acontece? O ego ele sempre precisa de uma opinião alheia para se certificar de que ele é o maioral, né? E isso a criança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e assim, às vezes demora muito, como no meu caso, para que essa criança, depois adulto, perceba que ela precisa começar a olhar para dentro, né? Que a resposta não está na reação das pessoas ou na percepção que as pessoas têm de você mesmo, que a resposta está aqui, em olhar para dentro, né? E aí vem isso de que a minha felicidade é percebida na medida em que eu compartilho com os meus amigos, né, gente? Então, assim, eu me acho bonita, mas eu vou tirar uma foto super produzida, vou fazer o meu selfie, vou mudar a minha foto do perfil, e aí, dependendo de quantos curtidas eu receber, aí eu tô bonita ou não, né? Mas, poxa, será que quando eu me olho no espelho eu já me acho bonita ou será que eu preciso da opinião de terceiros para isso, né? Então, assim, isso vem desde o dia em que nós nascemos, né? Falaram pra gente numa linguagem não verbal, né, que o nosso valor está implícito na opinião que as pessoas têm da gente. Então, imagina se isso foi formado desde o dia em que nascemos, imagina quanto tempo a gente precisa para se livrar desse conceito equivocado, né? E aí é onde o ego pega mesmo, né? Porque não é só a questão da autoimagem, né? A Vivi estava falando assim, eu acho que a gente pode fazer qualquer coisa desde que seja de maneira consciente, e ao meu ver, o que é fazer as coisas de maneira consciente, né? Então, pensando assim, que estamos aí, ela falou, nós somos uma alma vivendo uma experiência humana, né? Então, e ao viver essa experiência humana, a gente recebe o quê? Um corpo, que é a nossa vestimenta, que é o nosso meio de transporte
para a gente conseguir se locomover aqui nesse plano físico, não é isso? Então, assim, se as minhas decisões, né, ou as atitudes, ou as coisas que eu faço, põem em risco ou danifica essa minha roupa que eu preciso para me locomover neste plano, e aí, gente, será que essa é uma atitude realmente consciente? Porque, a meu ver, a atitude consciente é aquela que vai te levar mais perto de onde você quer chegar, lembra? Então, assim, muitas vezes o ego pega pela outra parte. O ego fala pra gente assim: eu duvido, você não tem coragem de experimentar a droga X, por exemplo, né? Então, assim, gente, preconceitos à parte, quando a gente toca na questão de drogas é um assunto muito polêmico, né? Mas pensando assim, será que realmente eu preciso experimentar uma droga para entender que aquilo não vai me fazer bem, né? E ainda, se o meu ato, se a minha atitude é realmente consciente, então assim, ao final desta experiência, eu vou sair com alguma coisa a mais. Eu vou sair com algum conhecimento, uma carga espiritual a mais. Eu vou entender alguma coisa a mais da minha vida ou daquilo que me rodeia, daquilo que me cerca, né? Então isso é uma atitude, um pensamento, um ato consciente, né? E se depois dessa experiência, vamos supor, eu resolvo que eu vou usar droga, porque o ego desafia também. O ego fala: duvido, você não tem coragem de usar, não sei o quê, não, né? E aí, você vai lá, usa a droga, e ao final dessa experiência, qual é o saldo? Né? Porque aí fala-se assim, em felicidade, em prazer, mas será que a felicidade e o prazer causado pela droga é uma felicidade e um prazer autêntico? Autênticos, né? Será que de fato estamos felizes ao experimentar essa droga? Né? Ou será que é simplesmente um artifício? Ou quem será que está feliz? Será que é o nosso ego ou será que é o nosso espírito? Né? E muitas vezes, muitas experiências, a gente pode se poupar delas, né? E outras, a gente pode passar por elas como se fosse com aquela roupa ali corta-chamas, né? A gente passa no meio do incêndio, passa com aquela roupa corta-chamas, olha para o lado e fala assim: nossa, eu consigo entrar e sair dessa ileso, né? Apesar de muitas vezes o ego falar: ó, se você entrar por essa porta, você nunca mais vai conseguir sair, né? Todas as vezes, né, que a gente sente medo, o ego está atuando ali, porque o nosso espírito não tem medo. Ele é essência, ele é luz, ele sabe que ele é só o bem, né? Então, todas as experiências onde temos essa sensação, onde temos o medo presente, o medo é a arma mais poderosa que o ego tem para manipular a gente, né, gente? E é nisso que a gente tem que ficar atento, porque é muito sutil, né? E aí, voltando à questão do exibicionismo, eu concordo com a Vivi, é uma questão de autoafirmação, mas é um padrão que a gente vem seguindo desde que nasceu, né? Então eu preciso reforçar, eu preciso mostrar para o outro, porque senão eu não estou feliz. Mas será que essa felicidade é autêntica, é verdadeira? Será que eu tenho necessidade de mostrar isso para alguém? Será que a felicidade não acontece aqui dentro da gente, né? Muitas vezes a gente quer chocar também as pessoas, né? Compartilhando a nossa felicidade, né, gente? Então, assim, eu só queria trazer essa reflexão com relação à percepção que nós temos de nós mesmos, começar a formar uma imagem própria, né, do que eu penso sobre mim mesmo, e pensar que determinados sentimentos, né, só podem vir do ego. Não tem outra explicação, né? Os sentimentos ruins, negativos, só podem vir do ego, né? O nosso espírito não tem isso na sua essência. Essa não é a nossa essência, né? E na questão do viver consciente no final dessa experiência, às vezes a gente nem precisa passar pela experiência para entender que no final dela o saldo não vai ser positivo, né? Poxa, se a gente usa alguma substância que degrada o nosso corpo físico, será que é alguma coisa, é um ato, uma atitude consciente? Mesmo que nunca mais eu use, naquele momento eu caminhei para a morte, talvez eu tenha perdido alguns segundos de vida, né? Vida é consciente, vida é consciência, né? É entender,
é pleno, né, gente? Então é só isso, pensar assim, com relação aos sentimentos e os pensamentos, todas as vezes que for negativo, uma coisa negativa, tem relação com o ego. Então é isso, um beijo. Obrigada, Vivi, por você me comparar hoje, mas eu não tô nem perto disso. Obrigada, gente.